Ezequiel capítulo 43. O homem me levou até o portão do lado leste, e eu vi que daquele lado tinha vindo a glória do Deus de Israel. A voz de Deus parecia o rugido do mar, e a terra ficou iluminada com a sua glória. Essa visão foi parecida com aquela que eu tive quando Deus veio para destruir Jerusalém. Também foi parecida com aquela que eu tive na beira do rio Quebar. Então caí de comprido no chão. A glória do Senhor passou pelo portão do lado leste e entrou no templo. Então o Espírito de Deus me levantou e me levou até o pátio de dentro. E eu vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. O homem ficou ali ao meu lado, e eu ouvi o Senhor me dizer de dentro do templo: Homem mortal, o meu trono está neste lugar. Vou morar aqui no meio do povo de Israel e vou governá-lo para sempre. O povo de Israel e os seus reis nunca mais tornarão impuros o meu santo nome, adorando outros deuses, nem sepultando perto do templo os corpos dos seus reis. Os reis construíram a entrada e os pilares do seu palácio encostados na entrada e nos pilares do meu templo. E assim, entre nós ficou apenas uma parede. Eles profanaram o meu santo nome por causa de todas as coisas vergonhosas que fizeram. E por isso, na minha ira, eu os destruí. Agora, eles que deixem de adorar os outros deuses e levem para longe os corpos dos seus reis. Se fizerem isso, eu viverei no meio deles para sempre. E o Senhor continuou: Homem mortal, fale com o povo de Israel a respeito do templo, para que eles estudem a sua planta. Faça com que fiquem envergonhados por causa dos seus pecados. Se eles ficarem com vergonha do que têm feito, explique a planta do templo para eles, isso é, o seu modelo, as entradas, as saídas, as formas, o modo como tudo está arrumado e todas as leis e regulamentos. Escreva todas essas coisas para que eles possam ver como tudo está arrumado e para que cumpram todos os regulamentos. Essa é a lei do templo. Todo o terreno que fica em volta dele, no alto da montanha, é santo e sagrado. Seguem as medidas do altar, usando-se as mesmas que foram usadas para medir no templo. À base do altar, em toda a volta, havia uma valeta de meio metro de fundura por meio metro de largura. Do lado de fora havia uma beirada de 25 centímetros de altura. A parte mais baixa do altar tinha 1 metro de altura. A parte do meio media 2 metros de altura e estava afastada meio metro da beirada, e em toda a volta. A parte de cima também estava afastada meio metro da beirada, em toda a volta. Essa parte de cima também tinha 2 metros de altura e sobre ela eram queimados os sacrifícios. Os 4 cantos dessa parte eram salientes e virados para cima. A parte de cima do altar era quadrada, medida 6 metros de cada lado. A parte do meio também era quadrada, medindo 7 metros de cada lado. Em volta dela havia uma beirada de 25 centímetros de altura. A valeta media meio metro de largura. Os degraus do altar ficavam no lado leste. O Senhor Deus me disse: Homem mortal, escute o que eu estou lhe dizendo.
Quando o altar estiver construído, você vai consagrá-lo queimando sacrifícios em cima dele e borrifando nele o sangue dos animais que foram sacrificados. Só os sacerdotes da tribo de Levi, que são descendentes de Jadoque, poderão vir até a minha presença para me servir. Eu, Senhor Deus, ordeno isso. Você lhes dará um touro novo para oferecer como sacrifício, para tirar pecados. Você pegará um pouco do sangue desse touro e porá nas pontas da parte de cima do altar e nas pontas da parte do meio do altar e em toda a volta às suas beiradas. Dessa maneira, você purificará o altar e o consagrará. Você pegará o touro que for oferecido como sacrifício para tirar pecados e o queimará no lugar marcado, fora da área do templo. No dia seguinte, você pegará um bode sem defeito e oferecerá como sacrifício para tirar pecados. Purifique o altar com o sangue dele, do mesmo modo que você tiver feito com o sangue do touro. Quando terminar essa parte, pegue um touro novo e um carneirinho, os dois sem defeitos, e traga-os para mim, o Senhor. Depois de matarem os animais, os sacerdotes espalharão sal sobre eles e os queimarão como oferta para mim. 7 dias em seguida, você oferecerá um bode, um touro e um carneirinho como sacrifício para tirar pecados. Esses animais não devem ter nenhum defeito. Durante 7 dias, os sacerdotes consagrarão o altar e o aprontarão para ser usado. Depois dessa semana, os sacerdotes começarão a oferecer sobre o altar as ofertas que serão completamente queimadas e as ofertas de paz trazidas pelo povo. Então ficarei contente com todos vocês. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel capítulo 44. O homem me levou até o portão de fora, do lado leste da área do templo. O portão estava fechado. Então o Senhor me disse: esse portão está fechado, nunca será aberto. Ninguém poderá usá-lo, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, entrei por ele. Deve ficar sempre fechado, mas o rei poderá ir lá para comer uma refeição santa na minha presença. Ele entrará e sairá pelo portão interno desse portão. Então, o homem me fez passar pelo portão do norte e me levou para a frente do templo. Olhei e vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. Eu me atirei de comprido no chão. Então o Senhor me disse: homem mortal, preste atenção em tudo que você vir e ouvir. Eu vou lhe dar as leis e regulamentos do templo. Note bem quais as pessoas que têm permissão para entrar no templo e as que não têm. Diga a esses que eu, o Senhor Deus, não vou tolerar mais as coisas vergonhosas considerado gente que não me conhece entrar no pátio do templo. Portanto, quando a gordura e o sangue dos sacrifícios estão sendo oferecidos a mim. Assim, fazendo todas essas coisas vergonhosas, o meu povo tem quebrado a minha aliança. Eles deixaram que estrangeiros realizem no meu templo as cerimônias sagradas, em vez de eles mesmos fazerem isso. Eu, o Senhor Deus, afirmo que nenhum estrangeiro que não foi circuncidado, que não me obedece, entrará no pátio do meu templo, nem mesmo o estrangeiro que esteja vivendo no meio do povo de Israel.
Os levitas me abandonaram juntamente com o resto do povo de Israel e adoraram ídolos, e por isso estão sendo castigados. Eles podem me servir tomando conta dos portões e fazendo os serviços do templo. Podem matar os animais que o povo traz como ofertas para serem completamente queimadas e como sacrifícios, e ficarão no meio do povo prontos para servir. Eles se encarregaram do culto de ídolos para o povo de Israel, e assim fizeram os israelitas pecarem. Por isso eu, Senhor Deus, juro solenemente que serão castigados. Eles não me servirão como sacerdotes, nem chegarão perto de nada que seja santo para mim, nem entrarão no lugar santíssimo. O castigo pelas coisas vergonhosas que eles fizeram é este: eu os encarrego de guardar o templo e de fazer todos os serviços dele. O Senhor Deus disse: porém, quando todo o resto do povo de Israel se afastou de mim, os sacerdotes da tribo de Levi, que são descendentes de Zadok, continuaram a me servir fielmente no templo. Agora eles me servirão e virão até a minha presença para me oferecer gordura e sangue dos sacrifícios. Somente eles entrarão no meu templo, servirão no meu altar e se encarregarão do culto no templo. Quando entrarem pelo portão do pátio de dentro do templo, deverão vestir roupas de linho. Quando estiverem de serviço no pátio de dentro ou no templo, não deverão usar nada que seja feito de lã. Deverão usar turbantes de linho e calças de linho. Mas para não suarem, não usarão cinto. Antes de saírem para o pátio de fora, onde o povo está, deverão primeiro tirar as roupas que usaram ao servirem no templo, deixando-as nas salas sagradas. Eles deverão vestir outra roupa a fim de evitar que a sua roupa sagrada prejudique o povo. Os sacerdotes não devem rapar a cabeça, nem deixar o cabelo ficar comprido, mas devem cortá-lo com decência. Os sacerdotes não beberão vinho antes de entrar no pátio de dentro. Os sacerdotes não poderão casar com viúva nem com mulher divorciada, mas somente com uma virgem israelita ou com uma viúva de um sacerdote. Os sacerdotes ensinarão ao meu povo a diferença entre o que é santo e o que não é, entre o que é puro e o que é impuro. Quando houver uma questão legal, os sacerdotes decidirão o caso de acordo com as minhas leis. Eles comemorarão as festas religiosas de acordo com as minhas leis e regulamentos e manterão os santos sábados. O sacerdote não deverá tocar no morto, porque se fizer isso ficará impuro, mas poderá tocar no cadáver de seu pai e de sua mãe, ou de um filho, ou de um irmão, ou de uma irmã solteira. Depois que ele se purificar de novo, deverá esperar 7 dias. Então entrará no pátio do templo, de dentro do templo, oferecerá um sacrifício pela sua purificação, para que assim possa servir de novo no templo. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Os sacerdotes terão uma herança, eu sou a sua herança. Eles não terão propriedade em Israel, eu sou a sua propriedade. As ofertas de cereais e as ofertas feitas para tirar pecados ou culpas serão o alimento dos sacerdotes, e tudo o que for separado para mim em Israel será deles. Os sacerdotes receberão o melhor de todas as primeiras colheitas e de tudo mais do que for oferecido a mim. Toda vez que as pessoas assarem pão, darão aos sacerdotes o primeiro pão como oferta, e assim a minha bênção ficará sobre as suas casas. Os sacerdotes não deverão comer nenhum pássaro ou animal que tenha sido morte natural, ou que tenha sido morto por outro animal. Ezequiel capítulo 45.
Quando a terra for dividida entre as tribos, uma parte deverá ser separada para Deus, o Senhor. Essa parte medirá 12,5 km por 10 km e será santa. Nessa área será reservado para o templo um terreno quadrado de 250 metros de cada lado. Em volta dele, desse terreno, haverá um espaço livre de 25 metros de largura. Da área total será separado um terreno de 12,5 km de comprimento por 5 de largura. Ali ficará o templo, que é o lugar mais sagrado de todos. Essa será a parte santa da terra de Israel, separada para os sacerdotes que servem ao Senhor no seu templo. Ali eles terão as suas casas e ali ficará a área sagrada do templo. Além disso, haverá outro terreno de 12,5 km de comprimento por 5 de largura, separado para ser propriedade dos levitas que fazem o serviço no templo. Ali haverá cidades para eles morarem. Ao lado da área santa haverá outra área de 12,5 km por 5,5, separada para ser uma cidade em que qualquer israelita poderá morar. Uma parte da terra de Israel será um rei, partindo da área santa e dos terrenos da cidade. A parte do rei irá na direção oeste até o mar Mediterrâneo e a leste até a divisa oriental. De leste a oeste terá o mesmo comprimento de uma das áreas da tribo de Israel. Esta será a parte que o rei terá na terra de Israel. Assim, ele nunca mais explorará o povo, porém deixará que o resto do país pertença às tribos de Israel. O Senhor Deus diz: autoridades de Israel, parem de pecar, deixem a violência, deixem de explorar o povo. Façam o que é direito e justo. Nunca mais expulsem o meu povo da terra deles. Sou eu, o Senhor Deus, quem está dizendo isso. Todos devem usar medidas e pesos certos. O efa para medir cereais deverá ser usado ao bato, que mede líquidos. O padrão é o homer. Um homer será igual a 10 efas ou 10 batos. O peso de um ciclo será igual ao de 20 geras. Uma mina será igual a 60 ciclos. As suas ofertas deverão ser feitas nas seguintes bases: do trigo que vocês colherem, entreguem uma parte em 70, da cevada a mesma coisa, do azeite uma parte em 100 do que as suas árvores produzem. Usem o bato como medida. 10 batos são iguais a um homer, ou a um coro. 10 ovelhas dos pastos de Israel, entreguem uma de cada 200. Vocês trarão as ofertas de cereais, os animais para serem completamente queimados e os animais para as ofertas de paz, a fim de que assim os pecados de vocês sejam perdoados. Eu, o Senhor Deus, ordeno isso. Todo o povo do país deverá levar essas ofertas ao rei de Israel, em favor de toda a nação de Israel. O rei terá o dever de apresentar os animais que serão completamente queimados, a oferta de cereais e as ofertas de vinho. Ele fará isso nas festas da lua nova, nos sábados e em todas as outras festas. O rei apresentará a oferta para tirar pecados, as ofertas de cereais, as ofertas a serem completamente queimadas e as ofertas de paz para que os pecados do povo de Israel sejam perdoados. O Senhor Deus disse: no primeiro dia do primeiro mês, vocês oferecerão como sacrifício um touro sem nenhum defeito e purificarão o templo. O sacerdote pegará uma parte do sangue do animal apresentado como oferta para tirar pecados e porá esse sangue nos batentes
da porta do templo, nas 4 pontas do altar e nos batentes dos portões do pátio de dentro. No 7º dia do mês, ele fará a mesma coisa em favor de qualquer pessoa que tenha cometido algum pecado, sem intenção ou por ignorância. Assim vocês conservarão santo o templo. No dia 14 do 1º mês, vocês começarão a comemorar a festa da Páscoa. Durante 7 dias, todos comerão pão sem fermento. No 1º dia da festa, o rei oferecerá um touro como sacrifício para tirar os seus pecados e os pecados do povo. Em cada um dos 7 dias da festa, ele oferecerá como sacrifício ao Senhor Deus 7 touros e 7 carneiros sem defeitos, e os queimará completamente. E todos os dias também oferecerá como sacrifício um bode como oferta para tirar pecados. Para cada touro e cada carneiro que for oferecido em sacrifícios, haverá uma oferta de 17,5 litros de cereais e 3 litros de azeite. Na festa das barracas, que começa no dia 15 do 7º mês, o rei oferecerá em cada um dos 7 dias o mesmo sacrifício para tirar pecados, as mesmas ofertas que serão completamente queimadas e as mesmas ofertas de cereais e de azeites.